Hoje nós vamos falar sobre a avaliação neuropsicopedagoga. Como será que ela acontece? O que acontece nessa avaliação? Quem vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse assunto é, óbvio, o nosso neuropsicopedagoga do programa, Leonardo. Bem-vindo novamente. Tudo bem, Mariana? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Bom, com relação à avaliação, ela é um processo em que a criança ou até o adulto, ele vem procurando saber se tem problemas cognitivos ligados a alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma dificuldade que esteja atuando no seu dia a dia, esteja atrapalhando. Eu recebo, às vezes, adultos que estão tendo dificuldade no trabalho, estão tendo até dificuldade em relacionamentos. E, principalmente, são crianças que vão para a escola e não conseguem chegar nos objetivos que os professores usam para a maioria dos seus alunos, né? A turma toda responde, aquela criança tem um nível de desatenção, aquela criança tem dificuldade para ler, para atingir resultados na matemática. Então, ela vem para saber se cognitivamente existe algum problema que esteja atrapalhando na questão de linguagem, questão das suas funções executivas e outras funções que nós vamos conversar mais. E quando a gente pensa nessa avaliação, às vezes as pessoas levam as crianças porque a própria escola indica, ou o pediatra, enfim. Quando a gente vai para essa primeira consulta, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, normalmente a pessoa não chega no neuropsicopedagogo assim, olha assim, achei esse nome bonito, vou lá nesse profissional, né? Então, o que acontece? A escola nota que está acontecendo algum problema que está atrapalhando a aprendizagem dessa criança. Então, ela encaminha para uma avaliação. Quando não é a escola, os próprios pais notam, pô, meu filho é muito desatento, meu filho não está desenvolvendo. Então, são os casos mais comuns. Mas também existe o caso em que psicólogo, por exemplo, ele está fazendo um atendimento que é voltado para a parte emocional, que é a parte do psicólogo, e ele nota que cognitivamente essa criança tem alguma coisa que está atrapalhando o desempenho dela. Também acontece com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, que estão notando que essa criança não desenvolve em algum aspecto. Aí manda para uma avaliação. Nessa avaliação é que nós vamos fazer determinados testes, que, vamos botar assim, eu não faço uma avaliação baseada em apenas observação clínica. A neuropsicopedagogia, ela se baseia em testes, ela se baseia em dados objetivos. São aspectos neurobiológicos. Então, esses aspectos neurobiológicos, eles são avaliados de forma objetiva. Eu não posso falar assim, eu acho que a pessoa está desatenta, então, eu estou vendo ela desatenta, então eu acho que é TDAH, eu acho que ela é disléxica. Não, eu tenho que responder a parâmetros. E esses parâmetros, eles são dados através de testes quantitativos que têm validação internacional ou nacional, e os internacionais, eles são pegos e são trazidos para ser testados em populações nacionais. E através desses testes, desses resultados, esses testes são aceitos, os resultados padronizados, e nós empregamos esses testes aqui na população, na nossa população, para poder ter validação. Tendo validação, a gente emprega na clínica. Que bacana. E depois disso, o que vem? Terminados os testes, não são apenas os testes, aí entra a observação. Aí sim o profissional tem a sua experiência, ele já viu outros casos acontecerem e ele valida todos esses resultados quantitativos. Então, ocorre uma soma do que é qualitativo, observação, experiência, e do que é quantitativo. Essa soma vai dar o quê? Vai dar um parecer. Esse parecer, ele vai ser pego, o manual diagnóstico de saúde mental, que ele é empregado quase que mundialmente, e baseado nos resultados, nós vamos ter um parecer. O que entra nesse parecer neuropsicopedagógico? Aspectos cognitivos. Quais são eles? Em primeiro lugar, as funções executivas. Quais são elas? O controle inibitório, que é a capacidade de parar um comportamento que não é interessante, que não é bom para a pessoa. Um exemplo, uma criança que fala muito, vê os adultos conversando e ele se intromete toda hora. Ela não consegue inibir esse comportamento. A flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de mudar o seu comportamento para atingir o objetivo. Estou fazendo um exercício de matemática, está dando errado, eu tenho que mudar a abordagem para poder chegar no resultado certo.
Então, flexibilidade é importante. O outro é a memória de trabalho, que é a minha memória de curto prazo, a minha capacidade de gravar itens que eu acabei de ver, o professor acabou de falar, eu vou colocar isso no caderno e não vou esquecer o que ele está falando, não vou perder o fio da meada. Além das funções executivas, a atenção permeia tudo que a gente faz. Então, a atenção ela pode ser sustentada em um ponto, ela pode ser dividida, alternada entre vários pontos. A percepção, que refere ao quê? A percepção dos estímulos ao redor, estímulos auditivos, estímulos visuais, estímulos físicos, como questão de calor, pressão. A forma como eu recebo esses estímulos também são funções cognitivas e existem alterações relativas a isso, que normalmente a gente pode diagnosticar, achar que tem um diagnóstico e não conhecendo, mandar para um terapeuta ocupacional. Outro aspecto, o aspecto da linguagem, que também é uma função cognitiva muito importante. Como a gente vai verificar se a criança ela consegue desenvolver a linguagem falada, isso é, ela recebe. Como que ela recebe? Ela é capaz de desenvolver ou não essa informação? Ela entende, ela recebe e entende ou não? Ela é capaz de passar isso para o escrito? Ela é capaz de desenvolver matematicamente aquilo que foi falado? Então, a linguagem é muito importante. E, por fim, a gente também faz avaliação psicomotora. Apesar do neuropsicopedagogo não ser um psicomotricista, ele tem que verificar por quê. Existem crianças, por exemplo, todos nós temos um lado diretor, um lado dominante. Tem crianças que escrevem com a mão direita e chutam com a mão esquerda. Isso é um desvio de lateralidade. Esse desvio, ele gera problemas cognitivos. Então, aspectos psicomotores também são importantes. Por isso, também pela questão de que a criança tem que ter a apreensão correta do lápis para desenvolver, para brincar. Então, todos esses aspectos são aspectos importantes para a nossa avaliação. Baseado nisso, a criança é indicada para TO, para fonoaudiólogo ou, por exemplo, como acontece muito de ir para o psicólogo, porque problemas emocionais estão interferindo na aprendizagem da criança e ela não tem problema cognitivo. Mas também acontece da criança ter o problema cognitivo e ter que ficar para a estimulação neuropsicopedagógica. Mas aí é uma outra fase que não é baseada em testes, que o neuropsicopedagogo também faz, mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Adorei. O processo é mais complicado. Adorei, já fiquei curiosa para essa próxima oportunidade e eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que o Leonardo responde para nós e até a próxima. Muito obrigado, Mariana. Até a próxima, pessoal.